Fala galera do canal Meia Dúzia de Cinco Otários. Pra você, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo aí, tá? Hoje nós temos um convidado especialíssimo e é um convidado que assim, não só é uma lenda da NBB, mas se não fosse ele, esse canal não existiria. É verdade, meu parceiro, tá? Esse cara aqui aceitou dar uma entrevista pra gente antes do canal ter sequer nome, né? Eu pedi pro cara, pô, meu irmão, a gente vai fazer um canal, vai dar certo, você tem como dar essa entrevista pra gente? Ele falou na hora, meu parceiro, tamo junto, rubro-negro máximo. Meu irmão, vou ler o currículo do cara aqui, eu quero ver se vocês pegam quem é, tá? O cara tem 6 títulos pela NBB, é o maior campeão, junto com 2 jogadores que agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Tá? Ele tem 2 Copas Intercontinental, para quem não sabe, o Mundial do Basquete. O cara tem uma Liga das Américas, uma Champions League das Américas, 3 Copas Super 8, 13 campeonatos carioca. O cara é o maior reboteiro da história da NBB. Ele tem a diferença de mais de 1000 rebotes pro segundo colocado. Ele é o 4º maior cestinha da história, com mais de 7.000 pontos. É o jogador com o maior número de jogos da NBB, 500 jogos. O recorde de arremessos de 2 convertidos em um jogo é dele, 13. 13 arremessos convertidos num jogo da NBB. Maior campeão, como eu já disse antes, né? Lembrei, Marquinhos e Jonathan, lembrei não, tá aqui escrito, né? Junto com ele também ganharam 6 campeonatos. E ele é o cara que mais tem duplo-duplo pela NBB. E é disparado, tá? O segundo colocado tem 20 a menos do que ele. E foi MVP das finais de 2019, que, se eu não me engano, né? Ano mágico do Flamengo. Gente, eu tô com a lenda, o único, o Olivinha. Uma salva de palmas aí, gente, por favor. Craque, fera, que abriu aí o tempo dele para dar entrevista maneira pra gente. Olivinha, a parada é a seguinte, tá? Eu li o teu resumo aqui, porque se a gente fosse fazer isso por pergunta, ia ficar 1 hora só falando. É um currículo muito extenso. É isso aqui, pelo amor de Deus, né? Então, eu já quero começar com uma pergunta, meu parceiro, que mexe comigo, é emocional, tá? Vou perguntar pra você, mas antes, tá? Qual é o seu jogo favorito, tá? Mas eu vou te dizer o meu primeiro e eu vou te dizer o porquê. Vamos lá. Um dos meus momentos mais felizes como torcedor do Flamengo foi em 2014, quando a gente invadiu a HSBC Arena. E a gente foi campeão mundial, né? E foi um jogo dificílimo, vinha de uma derrota, se eu não me engano, alguma coisa, 3 pontos. Sim. O jogo, se eu não me engano, eram 2 jogos e era um somatório de pontos. Então o segundo jogo era tudo ou nada. Meu irmão, aquele jogo ali foi uma das maiores emoções que eu já vivi na minha vida. A gente tá falando em 2014, não tinha Uber, morava na Tijuca. Meu parceiro, táxi, minha mãe gastou 150 conto pra voltar de táxi, a gente comemorou. E foi a primeira vez que eu vi meu time ser campeão mundial. Isso tem um peso que, não sabe, eu falei assim, caramba... A Libertadores foi a maior emoção que eu tive como torcedor do Flamengo, ter visto em 2019. Sim. Mas a segunda vez, o Flamengo ser campeão mundial de uma parada é inacreditável. Parecia ser uma coisa inalcançável. E o time dos caras era um time absurdo. Aquele armador deles... Jeremy Pargo. Meu Deus do céu! Ele fez o quê? Uns 30 pontos no jogo, uns 20 e pouco no outro. Sim. O cara acabou com o jogo. Esse é meu jogo favorito. Quero saber de você, qual é o seu jogo favorito e por quê? Cara, a gente já começa com uma pergunta bem bacana já, né? Obrigado. Então, cara, pra mim também é o meu jogo favorito, porque é um título que é muito especial pra mim, né? 2014 foi a primeira vez que a gente conseguiu ser campeão mundial, né? Pra quem não sabe, na história do basquete brasileiro, apenas 3 equipes foram campeões mundiais. Flamengo. 3 equipes brasileiras. 3 equipes brasileiras. O Sírio, na década de 70, em 1979. E aí depois o Flamengo, em 2014, conseguiu ser campeão mundial. Então teve um hiato aí gigantesco até 2014. E aí para você ver a dificuldade que é jogar e ser campeão mundial, né? A gente estava jogando contra uma equipe da Euroliga, a atual campeã da Euroliga, e nós, os atuais campeões da Liga das Américas na época. Cara, ninguém achava que a gente poderia ser campeão mundial ali, a não ser quem estava ali no grupo.
que a gente sabia que a gente tinha uma qualidade, um potencial imenso ali. Aquele grupo era absurdo. Ali era você, Marcelinho, Celeflá, Marcelinho, Marquinhos, Denite, Felício, caramba, chegou a jogar NBA. Walter Herman. Nossa senhora. Laprovito. Gente, não, aquele time, Meince. Foi o melhor time que você já jogou? Foi o melhor time que eu joguei. Foi o melhor time que eu joguei. 2021 também era embaçado, né? Também. Não tô falando era embaçado, que mas ali. Coisa, mas... Sim. Mas 2014, pra mim, foi o melhor time que eu joguei no Flamengo. E, cara, foi a primeira vez que a gente conquistou o Mundial, né? Não tem como. Aquilo ali, se você parar pra analisar direitinho, o investimento que a equipe do Maccabi Tel Aviv, que foi a equipe que a gente venceu, faz até hoje, é um absurdo. É no mínimo 3, 4 vezes maior do que o investimento que a gente faz aqui no Flamengo. Então, meu irmão, era uma coisa realmente que ninguém acreditava. Algum jogador nessa época que a gente chegou a conhecer, eu não lembro exatamente, mas algum jogador que a gente chegou a conhecer a nível mundial. Do Maccabi? O Jeremy Pago, ele jogou no Lakers por um bom tempo. Ele jogou na NBA por um bom tempo. Ele é um cara diferenciado demais. Eu lembro que no primeiro jogo ele fez 30 pontos, a gente perdeu de 2 pontos de diferença. E aí no segundo jogo a gente tinha que vencer por mais de 2 pontos de diferença para conseguir ser campeão. E, cara, o Pago fez uma diferença absurda para a equipe do Maccabi. Se não fosse ele, eu acredito que a gente teria vencido o primeiro jogo também. Só que aí a diferença que ele fez foi um absurdo, e aí no segundo, e aí isso só deu cada vez mais força pra gente falar, cara, primeiro jogo a gente bateu de frente com eles, a gente respeitou bastante eles. Então, cara, nesse segundo jogo vai dar bom pra gente, a gente vai conseguir esse campeonato. E aí a gente entrou com uma mentalidade, cara, completamente diferente, assim. A gente respeitou, lógico que a gente respeitou, mas durante o jogo ali, meu irmão, tinha mais de 20 mil pessoas ali na arena. Cara, olha só, olha aqui como é que eu tô. Vocês estão aqui pertinho. Só de lembrar, assim, os flashes que vem na minha cabeça, é uma coisa absurda, cara. Eu fico arrepiado, me emociono bastante mesmo, porque foi, na minha opinião, a conquista mais especial que eu tive na minha carreira. Legal, por ser mais especial também, assim, tu acha que foi o jogo, ou a série, né, que a gente diz que foram 2 jogos, no caso, mais difíceis da sua carreira, ou algo nesse sentido, ou teve algum jogo que você falou assim, que é aquele que exigiu tanto fisicamente quanto tecnicamente de você, aquela entrega, aquele deixar tudo dentro da quadra mesmo? Sim, não, ali não teve nem como, né? A gente sabia que era um campeonato mundial, a gente tinha que entregar tudo realmente, meu irmão. Até porque nós não éramos os favoritos eram Maccabi Tel Aviv. E aí a gente, com o apoio da torcida rubro-negra, que comprou nosso barulho demais, lotou ali a Arena da Barra aqui, meu irmão. A gente conseguiu esse objetivo que a gente tinha, e para deixar mais especial ainda a conquista, aquela invasão da torcida foi sensacional. Não, foi sensacional. Você chamar 6 jogadores. Porra, com 6 jogadores. Você chamar demais, fez muita diferença. Até porque, assim, quando acabou, a gente estava ainda meio que, cara, em êxtase ali, não sabia o tamanho da coisa que a gente tinha conquistado. E aí a torcida entrou e quebrou totalmente o protocolo, meu irmão. E a gente falava, cara, o que tá acontecendo aqui? O que aconteceu? E todo mundo entrando. Assim, acabou o jogo. Eu tenho isso na minha cabeça. A gente fez ali, todo mundo se abraçando, 2 jogadores. Daqui a pouco entra um torcedor, falou, no meio da comemoração, falou, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Beleza, entrou. Daqui a pouco eu vejo 5, 10, 15, 20, a quadra toda tomada de rubro-negro, meu irmão. Aquilo ali deixou mais especial ainda. Eu tenho uma foto que o Gilvan, que é o fotógrafo oficial do Flamengo, ele fez. Cara, um torcedor conseguiu entrar, me colocar nos ombros dele,
e me levantou. E eu tô assim na foto, falei, cara, meu irmão. Aí eu olhei e o cara tava aqui entre as minhas pernas. Não, isso aí pra mim foi demais, irmão. Então, olha só. Tem um quadro. Tem um quadro. Então, é um absurdo. Tá maluco. Só, Tá maluco. Então agora eu vou ter que te interromper. Absurdo. Tá? Porque a gente fez um presente, eu falei pra você. A gente fez um presente com carinho especialíssimo pra você. Sim. Tá? E vou te entregar. Tá com você aí? Pega aí. A produção vai pegar. Surpresa, é isso mesmo? Uma surpresa. Ó. Temos uma surpresa? R$2, um presente misterioso. Ó. Que é isso, vamos botar na brother? mesa aqui, ó. Vai ficar mais fácil aqui. Rapaziada, me dá ajuda aí pra gente. Pô, eu sou ansioso, irmão. Bora. Deixa eu ver isso aqui. Meu irmão. Já pode, já? Pode. Pô, meu irmão, que loucura. Pô, já agradeço já, pô. Bem demais. Vamos ver. Será que tem espaço lá pra... Gente, ele ainda não viu. Vocês estão vendo aí, Espero que primeira você mão? Curta. Mas Cadê? aqui, ó, foi feito com muito carinho. Cara, meu irmão. Mas Porra, meu especial irmão. que você me proporcionou como torcedor do Flamengo. Pô, você tá maluco. E como você falou, que é o seu momento mais especial. Esse é. Eu, porra, imaginei que você ia gostar. Cara, e irmão, agora- irado. Que bom tá que maluco, você meu irmão? Que isso, coisa linda. Pô, Pô, obrigado muito demais, feliz que irmão. você curtiu, vou te falar. A gente Porra, pensou que com o maior isso, valeu, carinho. Xande. Obrigado, Parabéns. meu irmão. Gente, não é brincadeira. Esse canal Obrigado, não meu existiria irmão. se esse cara não tivesse Porra, confiado que na isso, tá gente, que não maluco? tivesse dado a moral pra gente. Tá? O cara falou, Você falou que ia dar, e garantiu veio que ia pra dar cá. entrevista. Que isso, que loucura, meu irmão. E por causa da entrevista dele, todo mundo se movimentou 10 vezes mais, porque a gente falou assim, a gente tem que fazer uma coisa legal, pô, Especial, porque, tá à altura. especial, porque a gente tem que estar à altura dessa lenda que tá aqui com a gente. Então, meu irmão, hoje, eu vou te falar, eu te falei na praia, você é o meu maior ídolo na Pô, história obrigado, do basquete irmão. do Flamengo, Obrigado, por de tudo que coração você mesmo. representa. Obrigado. E eu vou falar por quê, tá? Vou voltar a sentar aqui. O Olivinha, gente, pra quem não sabe, mudou a história do Flamengo no basquete, tá? Antes do Olivinha, me corrija se eu estiver errado, mas o Flamengo não tinha ganho ainda. O NBB tinha ganho já? Ganhou um. Ganhou um, beleza. Tinha ganhado Libertadores. Não tinha ganhado nenhum. Não. Mundial, evidentemente, nenhum. Também não. Copa Super 8. Também não. O Olivinha, meu parceiro, entrou, o cara ganhou 6 títulos, 6 né? NBBs. 5 sendo com o Flamengo. Os 6 com o Flamengo. Os 6 com o Flamengo? Os 6 com o Flamengo. Então, os 6 com o Flamengo. E o cara, meu irmão, ganhou 3 Copas Super 8, que inclusive, Sim. eu tenho uma pergunta já pra emendar. Ele Diga. falou da série mais difícil, eu me lembro da série contra o São Paulo, da Sim, Super 8. Sim. Aquele jogo ali, pra mim, individualmente, foi o seu melhor jogo. Ou eu tô errado? Você fez 27 pontos, se eu não me engano. Trouxe, a gente tava perdendo de 10 pontos, você reverteu, vocês reverteram a Isso, vantagem, você isso. fez a última sexta. Aquele ali também foi especial. Aquele jogo foi especial. Por quê? Durante aquela final, a gente chegou a estar 20 pontos atrás da equipe do São Paulo. 20 pontos. 20. E aí a gente já tinha passado por uma situação que a gente ficou a 20 pontos atrás da equipe do Instituto de Córdoba na semifinal da Champions, e a gente conseguiu virar. Esse contra o Instituto foi o último jogo antes da pandemia. Foi o último jogo. A gente conseguiu virar aquele jogo e a gente classificou para a final da Champions. E aí a gente estava na mesma situação. O time tinha mudado um pouquinho, mas eu tinha vivido aquilo ali. E eu toda hora estava falando com a rapaziada, vamos acreditar, a gente vai conseguir esse título, a gente está 20 pontos atrás, mas vamos pouco a pouco, a gente tem qualidade, acredita sempre. E aí, cara, no segundo tempo a gente foi diminuindo a vantagem. Começou o último quarto, a gente estava 10 pontos atrás. E aí eu falei assim, ó, agora é hora de a gente conseguir ir lá e conseguir virar esse jogo. Não tem outra oportunidade, é agora, vamos deixar tudo dentro da quadra. Eu fui ali tentando motivar a rapaziada e a rapaziada foi se motivando junto comigo. E junto com isso,
eu fui me destacando no jogo, conseguindo matar umas bolas de 3, Não, e incendiando a torcida. incendiando Pelo a amor de Deus, torcida, aquilo ali- tentando colocar ali todo mundo na mesma vibração que eu tava sentindo, na mesma energia. Cada sexta você mandava Cada vir o sexta pessoal era uma ver comemoração junto. e tudo mais. E aí teve uma bola, e a gente foi chegando cada vez mais próximo no jogo, e teve uma bola faltando menos de 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos para acabar o jogo tava São Paulo vencendo. Eu consegui um rebote em cima do Jefferson William, consegui fazer a cesta, a gente virou o jogo naquela cesta ali, eu já saí comemorando. O time do São Paulo pediu um tempo para parar o jogo, eu volto pro banco, tá todo mundo naquela vibração, todo mundo, pô, vamos, vai dar certo, cara. Todo mundo na pilha, meu irmão. E aí acabou que no final do jogo, a gente saiu com a vitória, eu fui coroado o MVP do Super 8 também. Então a gente, campeão com o Flamengo, isso aí pra mim, meu irmão, é o ápice da minha carreira. Tipo, tudo que eu conquistei com o Flamengo, esse aí foi um título bem especial pra mim também, e sem dúvida nenhuma que tem um lugar bem especial também no meu coração, porque realmente foi bem bacana. Então deixa eu aproveitar e já emendar outra pergunta aqui. Diga. Tá? E depois eu vou passar para os meus colegas ali para eles fazerem outras perguntas. Claro. Mas eu quero saber de onde vem, porque seu nome, Carlos Alexandre. Exatamente. Né? Eu quero saber de onde vem o Olivinha e quem te apelidou o Deus da Raça. O motivo a gente já sabe. Sim. Né? Mas se alguém te apelidou especificamente, os dois apelidos? Cara, então, pra quem não sabe, eu tenho um irmão que foi jogador de basquete também. Ele é conhecido como Olívia, por conta do desenho do Popeye, a Olívia Palito. Quando ele começou a jogar, ele era magro, tinha o pé grande, e aí a rapaziada do time dele apelidou ele como Olívia, né? E aí ele ficava, Olívia não gosto desse apelido. E a gente sabe que quando você reclama do apelido, Pegou. é que pega. Que o apelido pega, exatamente. E aí foi o que aconteceu. Ele foi o Olívia. E, cara, eu acompanhava o meu irmão em todos os jogos. Na época, você podia entrar na quadra no intervalo das partidas. Toda partida eu tava lá no intervalo, jogando a bola pro alto, correndo de um lado pro outro, brincando e tudo mais, beleza. E aí você acaba ficando conhecido porque você tá ali no meio do basquete também, né? Mesmo eu sendo pequeno, devia ter uns 8, 9 anos na idade, na época, e você acaba ficando conhecido, né? Quando eu comecei a jogar basquete realmente, com 10 anos de idade, comecei no Grajaú Country Club. Meu primeiro técnico, na primeira vez que eu botei o pé na quadra de basquete, já conheci meu irmão, já conheci a minha família. Ele chegou e falou assim, para todas as outras crianças que estavam comigo, chegou e falou assim, bom dia, tudo bem? Esse aqui é o aluno novo que está chegando aqui, o Olivinha. Aí eu já olhei, eu fiquei assim, Olivinha? Olivinha, que isso? Olivinha não vai... Me apresentou como Olivinha, beleza. E aí, meu irmão, todo mundo, Olivinha. Aí ficou, né? Pegou também, Olivinha. E aí também foi uma forma de homenagear o meu irmão, né? Que foi a minha principal inspiração. Então ele como Olívia e eu como Olivinha, o pessoal ia me ver dentro das quadras de basquete e iam, logicamente, linkar eu com o meu irmão. E aí ele está sendo lembrado também durante todo esse tempo. Então foi uma forma de homenagear o meu irmão também. Muito maneiro. Ficar como Olivinha. Então... E o Deus da Raça? Veio espontaneamente ou foi a torcida? Cara, o Deus da Raça é o apelido sagrado do nosso Rondelli. É um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, cara. Sem dúvida que esse apelido de Deus da Raça aí, não, logicamente que não fui eu que coloquei esse apelido, né? Foi a torcida do Flamengo que colocou esse apelido em mim. Então isso aí, para ficar mais bacana ainda, para eu ter um orgulho muito maior, cara, poder chegar e falar, foi a torcida do Flamengo que colocou esse apelido em mim. Mais de 40 milhões de pessoas que estavam ali acompanhando em algum momento da minha carreira e se identificaram com o que eu vinha fazendo dentro da quadra, e aí eles chegaram e falaram, esse aqui é o Deus da Raça, que eu tenho o orgulho muito grande de ser o Deus da Raça do basquete, apelido de origem dos campos, que veio do Rondinelli, que era um cara que entregava sempre, se doava ao máximo dentro. Negro pra caramba. Demais. E eu acho interessante que só dessa
dessa ideia de Deus da raça, a gente consegue entender porque naturalmente aqui no Brasil não é muito normal que o basquete a gente faça esse link de apelidos para os caras que jogam basquete, porque querendo ou não nós somos mais o país do futebol do que o país do basquete. Exatamente. Então, para entender a importância do cara, ele ganhar um apelido como se ele jogasse nas grandes ligas, a NBB é uma grande liga, né? Mas nas ligas de grande representação mundial, como é na Europa em alguns momentos e mais principalmente na NBA, cara, eu acho que é muito diferente. Assim, eu que sou botafoguense te vejo como um ponto fora da curva, não tem como não ser fã do Deus da raça, sabe? É uma coisa muito louca. Tem o que de Zico, não tem? Daquele negócio dos outros adversários também respeitarem. Exatamente. E não ter um ódio contra. Exatamente. Que é difícil, né? Às vezes você tem um cara que, pô, é o ídolo máximo da torcida. Carrasco de outra torcida. Mas acaba sendo odiado e a gente vê, cara, todo mundo, cara, te trata com o maior carinho e respeito. As pessoas na praia, né? Os caras falam contigo, o caramba. Sim. Então, assim, você conseguiu quebrar essa barreira, mesmo sendo muito rubro-negro. Antes rubro-negros gostam de você. Isso é essa verdade. Parada que pouquíssimos atletas conseguem isso em qualquer esporte. Olivinha, mais uma pergunta pra te fazer. Diga. Depois eu quero fazer um quiz contigo. Vou passar. Meu irmão, quiz? Não, nada de. Não vou te botar em furada nenhuma. Vambora, tranquilidade. Mas a pergunta é o seguinte: você falou que começou a jogar com cerca de 10 anos. Sim. E se eu não me lembro, você começou a jogar como pivô. Sim. Mas você, no Flamengo, jogava como ala pivô. Sim. O que aconteceu? Como é que foi essa transição? Quem fez essa transição? Aonde você fez? Como você se descobriu ala pivô? E se o seu sonho era ser pivô de fato? Então, cara, vamos lá. Eu comecei a jogar basquete com 10 anos. Com 10 anos eu já tinha uma estatura... Para a média das crianças, eu já era um pouco mais alto. Então, logicamente, o jogador mais alto da equipe é o pivô. É o cara que fica mais próximo da cesta ali e tudo mais. E aí eu comecei realmente como pivô e fui me destacando ali, fui crescendo cada vez mais. E já quando eu me transferi para o Flamengo ali com 15 anos, eu saí de pivô e comecei a jogar como ala. Não era nem ala pivô. É mesmo? Não era nem ala pivô, era ala. Jogava como ala. Para quem não sabe, o basquete são 5 posições ali. Um é o armador, o 2 é o escolta ali, o ala armador, o 3 é o ala, o 4 é o ala pivô e o 5 é o pivôzão mesmo. Eu estava na posição 3. Eu comecei como 5, criança. Quando eu fui para o Flamengo, meu primeiro técnico, Paulo Chupeta. O Chupeta é um dos maiores técnicos, provavelmente o maior que você já teve. É um dos maiores técnicos. E ele me colocou na posição 3. Eu era um ala. E aí eu comecei a jogar ali, comecei a matar umas bolinhas de 3 e tudo mais. E aí me profissionalizei no Flamengo como 3, como lateral, como um ala. Quando eu fui pro Pinheiros, já como profissional, o Cláudio Mortari, que foi um técnico lendário também, ele me colocou para jogar na posição 4, como ala pivô. Aí eu comecei a me destacar mais ainda. E aí eu fui até o final da minha carreira como ala pivô, revezando, né? Ala pivô e pivô. Mas muito depois da passagem que eu tive no Pinheiros, assim, e que o Cláudio Mortari me colocou como ala pivô, e dali, até o final da minha carreira, eu fiquei como ala pivô e muitas vezes fazendo pivô também, quebrando um galho ali. Você ter jogado como 3 ajudou muito a questão do arremesso. Exatamente. De média distância, que na época era um diferencial, né? Não era todo ala pivô que sabia chutar bem, né? Exatamente. Você deter o recorde de conversão de arremesso de 2 pontos. Sim. Você sendo ala pivô é uma coisa fantástica. Exatamente. Me ajudou bastante ali. Poder ter jogado em mais de uma posição, né, na verdade. Como ala, depois ala pivô, depois pivô. Eu só não joguei de armador porque eu não tinha tanta habilidade assim para ficar... Colocava as bolinhas de 3 ali. As bolinhas de 3, uma bolinha de 3 ou outra eu conseguia, mas aquela de ficar chamando jogada, pensar, sai daqui, vai para lá, não era muito a minha habilidade também, não era muito a minha, eu era muito mais físico, eu utilizava muito mais o meu físico para ganhar um pouco de vantagem sobre os jogadores, então
poder ter jogado como ala pivô e pivô realmente me ajudou bastante. Você acha que essa polivalência que você tem dentro da quadra, ela é mais atrelada à atitude ou a mais técnica? Você acha que você ter rodado mais, ter jogado na 3, na 4 e bem no comecinho na 5, Sim. você acha que tem mais a ver com a atitude sobre o que você entregava de vontade, ou você sempre foi um cara mais técnico, mais refinado nesse sentido? Você acha que aqui você atrela essas transições? Cara, eu sei que eu fui o cara que nunca fui o melhor das minhas equipes. Nunca. Sempre teve um cara que se destacava mais do que eu. E o meu diferencial sempre foi a vontade, a atitude, a disposição. Eu precisava fazer alguma coisa de diferente para eu me tornar um profissional, para eu ter um pouco de destaque nas equipes que eu passei. Então, eu sempre coloquei a vontade e a disposição na frente. Tecnicamente, eu não era o cara primoroso, sabe? Logicamente que eu tinha ali a minha técnica e tudo mais. Muita gente até brincava que eu era descoordenado, porque eu fazia algumas bolas diferentes do normal, assim, né? Mas eu sempre vi que a minha disposição, a minha vontade de aprender cada vez mais... É extremamente importante. Até o último dia da minha carreira, eu ia para os treinos para aprender. Mesmo com 40, 41 anos, eu estava ali com aquela vontade de aprender cada vez mais para eu tentar colocar dentro da quadra alguma coisa nova. Até porque se eu ficasse estagnado ali na minha carreira, cara, as pessoas iam saber como que eles poderiam me marcar e eu ia ficar meio que nulo dentro da quadra. Então você tem que estar se atualizando diariamente. E era mais ou menos o que eu tentava fazer durante a minha carreira toda. Tecnicamente, taticamente, estudava bastante os jogos também e muita coisa era no improviso também, né? Ali na hora você ter uma leitura de jogo, improvisa ali e acaba que ia dando certo. As coisas que eu fazia dentro da quadra, né? Logicamente que nem tudo, mas muita coisa que eu fazia no improviso dentro da quadra me ajudou bastante. Mas sem dúvida que na minha opinião, o diferencial meu sempre foi a atitude, a disposição, a vontade, a energia que eu colocava dentro da quadra. O famoso Deus da raça, né? Importante demais. Eu queria fazer até uma outra pergunta nesse sentido que você falou sobre estudar o jogo e tal. A gente não tem muito essa vivência, né, de fazer aquele estudo de filme, aquele estudo Sim. que você tá no basquete desde as categorias de base, você consegue dizer um pouco melhor sobre isso. Vocês têm essa rotina de estudar, de repente, não só o jogo do adversário, mas um jogo de um cara que joga, tem a mesma estatura, a mesma força, a mesma... Por exemplo, você houve alguém da NBA ou da NBB ou de qualquer outro campeonato no mundo que você se inspirou, que você tentou imprimir um game, um jogo parecido nesse sentido? Cara, teve muita gente, assim. Primeiro de tudo, o espelho que eu tive foi meu irmão, né? Ele era um cara diferenciado, ele era um cara que tinha 2,11 metros. E hoje a gente vê todo mundo arremessando de bolas de 3 pontos. Mas na década de 90, ele foi um dos primeiros a fazer isso. 2,11 metros, você imagina o quê? O cara tem que jogar próximo do garrafão, ali, próximo à cesta. Ali dentro, vai dar toco, vai fazer... Meu irmão foi completamente contrário. Meu irmão tinha 2,11 metros, ele tinha um arremesso de 3 pontos absurdo, excelente. Então ele foi um cara diferenciado ali. Hoje em dia você vê todos os caras da NBA com 2,11 metros arremessando bola de 3. Na década de 90 não tinha. Isso aí exatamente, isso aí era um diferencial que ele tinha, e eu via aquilo ali e realmente falava, pô, isso aí é... E todo mundo falava isso aí, de diferencial. Então eu tive um espelho dentro da minha casa. Eu tive a felicidade de jogar com o Oscar no meu primeiro ano como profissional. Eu tinha 18 anos, eu fazia parte da equipe, eu nem ia para os jogos. Eu ficava só treinando e ganhando experiência ali para futuramente, quem sabe, fazer parte da equipe e virar um jogador profissional. Então eu tive essa felicidade, esse privilégio, e eu via o que ele fazia todos os dias. O Oscar, ele foi também. O Oscar, eu vi ele com 42 anos de idade, todo treino, quando acabava, ele ficava lá fazendo a série de arremesso dele.
fazia 500 arremessos. Isso não é lenda, Isso é real. Isso é real. Mesmo, né? Eu tava lá. Eu posso falar, ó, de novo, já tá eu me arrepiando aqui novamente. E, cara, ele foi um professor para mim. Porque eu via, muita gente falava, é o mão santa. O mão santo, o cara não é a bola de 3, não sei o quê. Beleza. Esse é apelido bacana, mas de mão santa, ele mesmo falava, não tinha nada. Era mão treinada. Ele tava ali todos os dias da carreira dele se esforçando ao máximo. Porque ele, cara, sabia que para ele ter cada vez mais sucesso, ele tinha que trabalhar cada vez mais. Ou seja, quando acabava o treino, ele estava lá arremessando. Podia ser o treino forte, o treino fraco, o treino médio, não interessava. Ele podia estar cansado, podia estar morto. Ele parava, bebia ali uma água, 5, 10 minutos, acabava, ele ia lá, continuava o treino dele. Aí o que ele fazia? Ô juvenil, me ajuda aqui. O juvenil, no caso, era eu, os mais novos do time. Pega a bola. Me ajuda aqui. Qual era a ajuda que eu tinha que dar para ele? Pegar rebote. Pega o rebote aqui para mim. Falei, beleza, lógico. Pô, para mim era um orgulho gigantesco, meu irmão. Eu tava treinando aqui, ajudando o meu ídolo a melhorar cada vez mais. Então, e eu ficava lá. Muitas das vezes eu peguei 500, peguei 700, eu ficava 30, 40, 50 minutos depois do treino, ajudando ele a fazer a série de arremesso dele. E aí, isso aí foi uma coisa assim, eu ficava pegando o rebote e treinando. Porque não é pegar o rebote e jogar a bola para ele de qualquer jeito. Quando eu ficava olhando a trajetória da bola dele, eu ficava olhando, começando a imaginar aonde a bola poderia cair e treinava rebote e treinava passe. Porque a bola caía, a bola espirrava, eu ia correndo para pegar a bola e da onde eu estava, eu já dava um passe para ele. E aí eu treinava o passe picado, passe por cima da cabeça, passe de peito. Era uma forma de treinamento. Muitas vezes as pessoas pensam que o cara tá pegando o rebote ali, ele tá pegando de qualquer jeito. Mas para mim, aquilo ali já era uma forma de treinar também. Exatamente. Duas mambas mental. Era uma forma de treinar também. E aí agora, no final da minha carreira, eu fui o cara que mais pegou rebote disparado no NBB. Parece que ninguém prestava atenção nesse quesito, e isso aí foi uma das coisas que eu levei comigo para eu poder me destacar, para eu ter um diferencial. E o meu diferencial era o rebote também. E isso aí me ajudou demais. Exatamente. E nos treinamentos, eu com 18, 19 anos já tinha essa mentalidade. E também esse treinamento de arremesso que o Oscar teve, o jogo foi evoluindo cada vez mais. E se você não tivesse uma bola de 3, você ia ficar meio que, cara, nulo no jogo, assim. As pessoas iam ficar, deixa o Olivinha arremessar, porque o Olivinha não vai conseguir, não vai acertar as bolas de 3. Na minha carreira, muitos dos times faziam isso comigo. Deixa o Olivinha arremessar de 3 ali, deixa ele sozinho, que ele não vai acertar as bolas de 3. E nas finais que eu tive... que eu fui coroado como MVP, muitas das estratégias das equipes eram essa. Deixa ele lá. Eu pagava o arremesso de 3 pontos para mim. E na minha carreira toda, o que o Oscar fez comigo, eu fazia com outras pessoas. Só que eu troquei. Eu não era o cara de pegar o rebote mais. Eu era o cara de treinar o arremesso de 3 pontos. Porque eu sabia que as outras equipes iam fazer essa estratégia, porque o arremesso de 3 pontos nem sempre foi o forte da minha equipe. Eu tinha um arremesso ok, mas para eu ter um sucesso, eu tinha que trabalhar cada vez mais. E aí eu ficava lá no arremesso de 3 pontos. Aí foi a minha vez de chegar e falar, ô Juvenil, me dá uma ajuda aqui, pega o rebote para mim. E durante a minha carreira toda, o que o Oscar fez comigo, eu levei para mim. Os arremessos de 3 pontos eu tenho que aprimorar cada vez mais. Então eu pegava um juvenil e falava, me ajuda aqui. Eu ficava também da mesma forma que o Oscar ficou arremessando as bolas de 3. Logicamente que eu não arremessei tanto quanto o Oscar, mas todo treino eu tinha uma série de arremessos de 3 pontos que eu fazia. E não importava se era arremesso, se o treino era forte, se o treino era fraco, se o treino era tranquilo. Eu ia lá e fazia sempre. E isso foi um exemplo para os outros jogadores também. Porque eu lembro que toda pré-temporada, assim,
cara, os treinos eram, porra, absurdos. A gente ficava cansado pra caraca, era muito mais treino físico, beleza. Só que eu era um dos capitães da equipe. E eu tinha que dar o exemplo. A minha liderança é pelo exemplo. E aí eu pegava um dos juvenis e começava. Eu ficava sozinho, todos os outros jogadores ficavam olhando. E eu ficava sozinho e falava, me ajuda aqui. Me dá aqui, pega 300 arremessos aqui de 3 pontos pra mim. Eu tenho que fazer 150 certos. E eu ia lá, fazia os meus 150 certos. No primeiro dia, ninguém acompanhava. No segundo dia, eu já olhava que tinha um outro jogador do outro lado da tabela fazendo arremesso também. No terceiro dia, já tinha 4 ali fazendo arremesso. Daqui a pouco, era a equipe toda. Acabava o treino, todo mundo fazendo arremesso também para aprimorar, cada um, logicamente, na sua característica. Uns arremessos de 3 pontos, os pivôs mais próximo da cesta, e todo mundo treinando depois do treino também, sabe? Então, essa liderança que o Oscar teve, eu tentei colocar e acho que eu tive muito sucesso também, porque foi um espelho ali para muita gente também. Então, Interessante. e também teve mais gente também nesse show. Dennis Rodman era um cara que eu sempre me espelhei também. Qual foi o seu melhor jogador NBA que assim, porra, esse cara foi o Rodman? Cara, assim, eu cresci ali no final da década de 80 e a década de 90 toda. Peguei, pra mim, os 3 que eu sempre gostava de ver era o Michael Jordan, logicamente, que pra mim é o melhor de todos os tempos, o Magic Johnson e o Larry Bird. Esses 3 caras aí pra mim foram impressionantes e eu ficava assistindo os vídeos deles em looping. Todo dia era assistindo esses caras jogarem. Mas um cara que me chamou muita atenção era o Dennis Rodman. Era o cara que eu falava assim, cara, esse cara aqui ele é diferente. Por quê? Ele não se importava em fazer ponto. Ele pegava muito rebote, ele colocava a energia dele dentro da quadra ali. Ele sabia o papel que ele tinha na quadra e ele não queria extrapolar aquilo ali. Ele não queria fazer 30 pontos por jogo. Ele queria fazer o melhor para a equipe. Ele se jogava as bolas, ele ia, passava por cima de mesa, ele caía fora da quadra. Meu irmão, isso aí foi uma inspiração absurda para mim. Porque durante a minha carreira toda, eu não fui o cara que fazia 30 pontos todo jogo. Eu não era o maior pontuador, mas eu era o cara que colocava energia, eu era o cara que vibrava o tempo todo, eu era o cara da disposição. Assim como você, ele também não era tão alto, né? Ele Mas não ele brigava com todos os pivôs. Exatamente. Ele tinha 2 metros de altura. Praticamente a mesma altura que eu tenho, tem 2,2 metros. Então, a gente era mais ou menos ali da mesma altura. Então, a característica de jogo que o Rodman tinha, eu gostaria de ter também. Isso aí foi uma inspiração absurda para mim. E aí acabou que eu consegui colocar muitas das coisas que o Rodman colocava dentro da quadra, eu consegui colocar também dentro de quadra e eu acho que eu tive um sucesso não tanto quanto o Rodman teve na NBA, mas não, se Flamengo se fizer uma comparação... Importa, né, bebê, pelo amor de Deus, Olivinha. Eu acho Olha que só. proporcionalmente você eleva até mais um pouco o nível, porque foi o que eu falei, assim, não é normal o cara, a gente conhecer uma idolatria tão grande, uma torcida tão identificada com um cara como a torcida do Flamengo com você. Sim. Eu acho importante a gente ter essas referências aqui no Brasil, porque aqui o Brasil também tem força, também tem referência, sabe? Isso eu acho muito importante. Tem muita gente que gosta de acompanhar basquete. Sim. Ó, isso que ele falou, vou aproveitar para emendar no meu quiz aqui, porque é o seguinte, Olivinha, vamos lá. eu fiquei assustado, tá, de verdade, quando eu vi a quantidade de seguidores que você tinha. Sim. Eu conheço, já te falei, todo mundo aqui sabe que você é uma lenda, né? O Flamengo tem uma torcida gigantesca, né? E quando eu olhei aquilo, assim, eu fiquei me perguntando, cara, esse cara, porra, tem mais seguidor do que muito jogador de futebol, né? Que no Brasil não é normal um jogador de basquete ter. Aí as pessoas devem pensar assim, pô, o cara tava no Flamengo também, qualquer um tem essa quantidade de seguidores. Eu descobri que não é bem assim. Eu vou fazer um quiz aqui com todos vocês. Eu quero saber
Ó, tem gente aqui que tem menos seguidores que você, tem gente que tem muito próximo e tem gente que tem mais, mas não consideravelmente mais do que você imaginaria. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso. Eu vou perguntar os nomes e eu quero saber de vocês, se vocês só responder. Tem menos, igual ou tem mais? Beleza, vamos lá. Começando por um cracaço. Esse eu sou fã, tá? Abraço pra você. Curti muito ver você jogar no Flamengo, tá? Que é o Ibson. Ibson, porra. Conhece o Ibson? Ibson, pô, jogou bola. Ibson, pô. Não conhece ele pessoalmente? Jogou... Cara, não, acho que não. Não. Nunca trombei com ele, não. Mas fera, cracaço. Veio Demais. pro Flamengo. O Flamengo numa situação horrível. Ele e o Fábio Luciano lideraram o Flamengo naquela remontada. Sim. Você acha que ele tem menos, igual ou mais seguidores do que você? Vai pra todos vocês. Caraca, meu irmão, isso aí é complicado. Aí. Não, que o Deus da Raça respondeu, eu tô com ele. Quantos seguidores você tem? E no Instagram 200. tem 230 mil agora. Só? É. Tem um pouquinho. Cara, vamos lá, Ibson, acho que... Sei lá, tô chutando, tem mais. Você... Tem menos? Você... Eu acho que tem mais. Você acha que tem mais? Gente, Ibson, fera, jogador conhecidíssimo do Flamengo. Tem menos e não é pouco menos, não. Ele tem 125 mil seguidores. Tem menos? Caraca. Gente, eu não tô fazendo isso aqui pra diminuir nenhum jogador. Mas assim, é pra entender o tamanho da grandeza desse cara no esporte, e não só no Flamengo, porque eu vou chegar em outros jogadores, vocês vão entender o porquê. Vamos pro próximo. Renato Abreu. Esse aí é lenda. Pô, do esse eu Flamengo. conheço. Pô, Urubu Rei. Tá Urubu maluco? Rei. Esquece, meu irmão. Quando a gente jogou lá em Holanda, ele tava lá. Ele foi lá assistir o nosso jogo. Gente finíssima. Pra mim, ele é o... Pra mim, foi o Gerson, né? Que o pessoal viu de 2019. Sim. Pô, ele tinha Sim. espaço pra caramba. Tá maluco? Os golaços de Jogava falta que ele muito. dava, só porrada Só mesmo. porrada. Que isso, tá maluco. E aí, você acha que ele tem menos, mais ou igual? Ai, caraca. Ai, menos. Sei lá. Você acha que tem mais? Eu acho que tem mais também. Você acha que tem mais? Cara, é quase a mesma coisa. Ele tem 258 mil seguidores. Tá bom. Tá muito bom, tá? Esse aqui é da atualidade. Esse aqui, ó, é pra mexer com os dois aqui, esses dois otários aqui, tá? Que a gente ama muito. Isso aqui não é um canal rubro-negro, tem botafoguense, vascaíno, tem tricolor. Mas no momento tem dois otários aqui que são botafoguenses, tá? Álvaro Montoro, jogador sensação, não só do Botafogo, mas da Argentina, grande promessa. O cara tá em alta, o cara jogou a Copa do Mundo de Clubes Sub-20, né? É um cara que tem uma projeção gigantesca e joga muita bola, né? Esse cara tem menos, mais ou igual? Igual. Eu acho que tem igual, eu também. Igual também. Basicamente igual, 240 mil seguidores. Eu tô falando de um cara que é a sensação do momento. Vamos pra outro do Botafogo. É sério. Dodô, inclusive, ó, todo mundo desse canal aqui é teu fã, tá? Você foi carrasco. Você foi carrasco do Flamengo, tá? Mas o respeito que a gente tem por você também transcende a rivalidade, o clubismo. Você foi fera pra caramba, tá? Menos, mais ou igual? Dodô, artilheiro dos gols bonitos, né? Artilheiro dos gols bonitos. Conhece Dodô, não, nunca trombei com o Dodô, não. Inclusive comentarista. Comentarista. Tá na Exatamente. atividade. Bem demais. Ah, tem mais. Eu acho que tem menos. Você acha que tem Eu acho que menos? tem menos. É muito parecido. Ele tem 274 mil seguidores. Tem mais. Ele tem mais, mas não é a diferença absurda, né? Vamos lá. Esse aqui é fera e tava em alta demais. O nome dele foi muito falado nos últimos anos. Felipe Maestro, que inclusive jogou no Flamengo, mas é a lenda do Vasco. Jogou pra caraca no mas Mengão jogou mesmo. pra caraca Jogou no Flamengo, muito. pelo amor de Deus, Jogou né? muito. Ele dominou, teve alguns jogos ali que, talvez tenham sido os maiores espetáculos. Sim. Tá maluco, aquele o gol de cobertura dele, pelo ele amor de esquece. Deus, Filho. né? Tá maluco, como é que esquece desse jogo? Felipe Maestro, tem menos, mais ou é igual? Acho que tem mais. Pô, jogou muito. O Maestro Você é acha que tem brabo. mais também? Eu acho que tem mais. Brabo. Você acha que tem mais? Felipe Maestro tem menos, cara. Tem menos? Tem 207 mil seguidores. É mesmo? Isso é surreal, né? Bom, vamos pra outra aqui. Leandro Peixe Frito. Leandro, Esse é lenda você, máxima. meu parceiro. Lenda máxima. É tá lenda maluco. máxima nesse canal aqui, tá abaixo do Zico no futebol
Sim, eu posso botar que ele tá na prateleira do Zico? Pô, pode colocar ali. Tá ali, tá junto, na prateleira, tá junto. Tá junto. O Fazer uma Zico... confissão, inclusive. Pode fazer. Eu descobri, eu me sinto muito ignorante em relação à história nesse momento. Porque eu falei, a gente tava trocando essa ideia, eu falei, cara, eu nunca ouvi falar. Menino nasceu em 2013, né? Não, aí, Pelo amor de Deus, né? exatamente. Garoto aí... vem aí, porra. Não, tá fazendo tem uma 15 desculpa, anos, tem uma desculpa. Mas eu falei pra ele, vê os highlights do cara. Tu viu os highlights Não, e aí o perdi, que você tem a falar? Mas, cara, Perdeu? assim, na boa, o cara joga muita bola. O cara Não joga. tem- Ele O é maluco, um espetacular. dos maiores laterais direitos da história, Não, mesmo. pra mim ele é o maior, sem dúvida, gente. Jogador, você viu ele jogar e você é botafoguense. E assim, no Botafogo, Jogou. você tem cracassos na laterais. Não. O Leandro, por favor. Jogou. Pô, o cara só jogou só no Mengão, irmão. Então vamos lá. Ele tem Porra, menos, ele tem tá mais maluco. ou ele tem O igual? Peixe Frito tem que ter Igual. muito, acho- mais do que eu. Pô. Eu acho que tem menos. Tem que ter muito Igual, mais. Igual. Porra, Cara, ele tem 139 mil. 139 mil? Ele tem basicamente 100 Caraca, mil a mano. menos do que você. Leandro, o segundo maior ídolo da É. história do É. Flamengo, né? É um dos caras. O Leandro, se falar o nome do Flamengo, ele chora. Chora. O cara Chora. fez uma história, né, da renovação de contrato dele, que ele Sim, conta, né? assinou em branco, pô. Botou o papel lá, meu parceiro. Falou: o que eu quero é jogar no Flamengo. Leandro, pô, muita gratidão por tudo que você fez no Flamengo. Não, esquece. Esse cara, né, ídolo máximo, tem 139, tem menos seguidores. do que Comigo você. foi uma história parecida também nas renovações de contrato. É mesmo? Não, A agora eu gente- quero a saber. gente vai Parou entrar- pra a gente entrar, vai não. entrar, né, a gente vai entrar nessa. Continua, então, e depois, o quiz, né? a gente Beleza, entra tá. logo depois dessa- Tá acabando já, não vou Essa fazer ideia. de todos os jogadores, não. Mas esse aqui também, gente, quem é rubro-negro, né, e não nasceu depois de 2013, né, sabe que esse cara aqui foi o nosso ídolo, né, da nossa geração. O Olivier não tem como discordar de mim, que foi o Obina, Porra, que tá era melhor do maluco? que o Pô, Eto'o. Bina é melhor que Eto'o, gente finíssima. Finíssima. Gente né? finíssima, ele é brabo. Ronaldo Angelim, naquela Isso, época era isso. o Ronaldo Angelim também, que era um cara super de raça, né? Não era tecnicamente os melhores, a Fábio Sim, Luciano, era sim, o melhor, sim. mas era um cara que entregava tudo. E o Muita Obina, coisa. O Obina fazia gol, meu amigo. De Nos tudo jogos quanto é que mais jeito. importava, de tudo Exatamente. quanto é jeito, onde tava. Exatamente. 2006 me deu uma das minhas maiores alegrias, foi o primeiro título grande que eu vi o Flamengo ganhar, que foi contra o Vasco. O cara Pô, fez um golaço. Golaço. Nossa senhora, você acha que esse cara devia ter quantos seguidores hoje? Fala aí, um O número Bina? justo, pra ele. Pô, 1 milhão, pai. 1 milhão pra milhão, cima, né? 1 milhão pra cima. O Concordo Bina tá plenamente. maluco, filho. O que Milhão. vocês acham? Tem mais de 600 mil. Mais 600 mil e você? Faz a estimativa aí. eu acho que, cara, o Obina, pela popularidade, eu acho que uns 700 mil, 800 Tem que mil. ter, Eu irmão. concordo com todos vocês. Obina, você merecia no mínimo ter 1 milhão de seguidores, tá? O Sua Olivier opinião... também, assim como o Olivier. Assim como o Olivinha, meu pessoal, você que é rubro-negro e não tá seguindo o Olivinha, cara, Tá você é um otário, mas tá tudo bem. Não é o sentido. A gente tá aqui, gente, o meu nome, meia dúzia de 5 otários, não é que a gente é babaca, tá? É porque no mundo onde todo mundo acha que é malandro demais, nós Sim. somos assumidamente otários. E assim, você pode deixar de ser um, começando a seguir essa fera, começando a seguir o Obina, essa galera aí que a gente falou, o Dodô, Seguir o a Ibson, gente. Esse seguir a gente é muito gente, né? importante. Muito importante, mas o Obina, ele tem 166 mil Que seguidores. isso, só vamos isso, fazer mano. Inacreditável. Inacreditável. O Obina inacreditável. jogou bola pra caramba. Agora eu Jogou. vou falar outra aqui, fera do Fluminense. Esse aqui, pô, pelo menos eu acho que no século XXI ele tá na discussão. Então, eu acho que não tem discussão. Tem, por causa do que o Cano fez que o no Cano Fluminense. fez em 23. Mas, gente, é um dos maiores atacantes da história do Fluminense no século XXI, talvez da história também. Eu tô falando, você já sabe do Washington Coração Valente. Washington Coração Valente, quem viu jogar, sabe que o cara honrou maluco era ali a matador, camisa artilheiro. do Fluminense, matador, jogou bola pra caramba. Quem é tricolor é doente fã do cara. Você acha que esse cara tem menos ou mais seguidores Mais. ou igual do que você? Coração Mais. valente mais. Eu acho que tem mais. Também tem mais. Ele tem menos, gente. E não é pouco, não. Ele tem 174 mil seguidores. Caraca, meu irmão. Impressionante. Agora, meu parceiro, esse aqui, meu irmão, me surpreendeu muito, porque sou fanzaço, tá? Esse é do basquete, é o Marcelinho Machado, que jogou com você, Sim, né? Marcelinho, ídolo ídolo. máximo também do Flamengo, tá? O cara, um dos melhores jogadores tecnicamente que eu já vi jogar na NBB. Arremesso de 3 do cara né? era uma parada absurdo. O absurda. recorde de ponto dele é dele, da É história dele. do NBB.
Então, 64 pontos numa partida só. 64 pontos. É. Caraca, numa partida só. Que loucura. Do NBB. Vamos fazer de novo. Quanto você acha que ele merece ter de seguidores? Quanto você acha que ele tem? Pô, o Marcelinho deveria ter pelo menos uns 500 mil. Vamos lembrar no mínimo, que no ele mínimo. tá fazendo comentário ainda. Sim, ele é comentarista do Sport TV hoje No em mínimo dia. 500 mil. Xandinho, por gentileza. Mais de que 500. Eu tô nessa faixa também, 500, 600 mil. Marcelinho, por mim, você merecia ter a mesma quantidade que o Olivinha, no mínimo, tá? E os dois que eu tô falando mereciam ter mais de 1 milhão. Então, rapaziada rubro-negra, vamos dar essa moral aí. O Marcelinho, gente, tem 58 mil seguidores. É por isso que é o ponto que eu queria chegar, o impacto que você tem. Você não tem 230 mil seguidores, meu parceiro, porque você jogou num clube que tem 40 milhões, 45 milhões, né? Que tá atualizando cada vez mais nós em rubro-negros. Você tem... verdade, pode chorar, pode chorar. Isso aí mesmo. Você tem 230 mil seguidores, meu parceiro, porque você honrou, você é um dos poucos atletas que entendeu o sentido do que é ser Flamengo. Muita gente entende o que é estar no Flamengo e a grandeza de estar no Flamengo, representando o Flamengo. Mas as pessoas passam por lá muito, você já jogou, não entendem o que é ser Flamengo. E você vestiu o manto sagrado como ninguém, você era um torcedor dentro de quadro, igual a gente teve o João Gomes. Sim, né? João Gomes. João Gomes do Flamengo, Sim. que não pôde jogar a final, o que ele fez? Foi pra arquibancada, meu pô. parceiro. João Gomes, volta pro nosso Mengão, meu parceiro. A gente precisa de você, cara. Brabo. Além do jogador, Olivinha, acho que a pessoa também, Olivinha. Que isso? A gente comenta muito nesse meio do basquete, né? Eu comentei alguns nomes aqui e ele falou, pô, gente finíssima. Pô, fiz uma chamada aqui com um amigo nosso aqui, o Pezinho. Ele falou, pô, um abraço. E é muita gente, cara, que você chega, aonde você chega, você é bem recebido, é bem, pô, o Olivinha tá ali, cara, pô, você transcende o Flamengo, né? Transcende o Flamengo, com é muito importante o isso. técnico Betinho fez várias ações em escolas, e você Sim. compareceu, né? Betinho, um abraço aí, Pezinho, pai, um abraço. E é legal que esses 230 e poucos mil não é somente a galera do Flamengo, Do Flamengo, não. exatamente. É Ele a furou galera barreira. que... Entendeu? Se fosse assim, o Marcelinho já estava também com 230 mil. Ele merecia Sim. muito ter essa quantidade de Sim. seguidores. Faltam mais 4 só. E essa reta final aqui, o negócio que embaçar, tá? Vamos lá. Esse aqui, eu quero ver quem não vai cair o cu da bunda, meu parceiro. Gente, eu tô falando das maiores lendas do esporte nacional. Eu acho que ele tá na mesma prateleira do Ayrton Senna e do Zico. Eu tô falando do Oscar Schmidt, que é o segundo maior pontuador, o ídolo do Olivinha, né? Sim. O Olivinha contou a história que ele teve aí, chegou a jogar com o cara. Quanto que vocês acham que o Oscar Schmidt tinha de seguidores? E tem, que a página dele ainda existe. Quanto vocês acham que ele tem de Eu vou seguidores? começar Quanto ele merecia ter? Falando que ele merecia pra mais de 2 milhões. O Pra cara é mais de 2 ídolo do milhões. clube. Né? Ídolo É. do clube. Isso. É provavelmente o único brasileiro no Hall da Fama da NBA? Eu acho que sim. Você sabe dizer se tem outro? Não, tem outros. Tem outros? Tem outros. Se vem à cabeça? O Vladimir Marques, o Marquinhos Abdala. O Abdala, não, sim. com certeza. Tem. Na minha cabeça, de cara, eu me lembro do discurso Sim, dele. o falando discurso absurdo. o discurso Exatamente. da história dele, né? Ele falando ali literalmente a Mamba Mentality dele. Aham. Que ele já tinha Ele era o muito... Mamba Mentality É. antes do Mamba Mentality. Antes do E Mamba, o Kobe é. conta que a mentalidade dele veio na época, né? Pra quem não sabe, o Kobe morou muito tempo na Europa. Na o pai Itália. dele jogava na Itália e ele assistia, então foi referência do... Gente, Oscar é referência do Kobe, referência, ele viu o cara treinando, o que isso aí que o Olivier falou, Sim. chegando mais cedo, treinando depois, os arremessos. Então vocês podem ter certeza, isso não é dito por mim, não é dito por ele, é dito pelo Kobe, que ele se inspirou. Então a Mamba Mentality, meu parceiro, nasce com um pezinho brasileiro. É isso. Então vamos lá, menos, igual ou mais? Deveria ter mais. Eu acredito. Acho que mais. Eu acredito que mais. Eu acredito. Mais. Ele tem um pouquinho a mais. Ele tem Mais. 246 mil seguidores. É isso. Olivinha, você tem basicamente A mesma quantidade a de mesma seguidores quantidade de do seguidores Oscar. do que a segunda maior lenda da história, talvez, do E eu acho basquete importante mundial. que a gente faça esse quiz aqui para as pessoas entenderem que no mundo tão social, tão de rede social que a gente vive,
poucas pessoas... O cara tem um impacto tão grande na vida das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, consomem basquete, ou consomem Flamengo, ou consomem estilo de vida, a ponto dele estar no nível, né, desses caras que são tão importantes. E é um absurdo e, pô, é fora de série. A gente com ele aqui é muito absurdo. Ó, eu vou falar outra aqui, que esse aqui eu tenho certeza que também vai impressionar vocês. Quem não conhece o Marcelinho Huertas? Huertas. Pelo amor de Deus. Cracaço. Huertas, cracaço. Cara dominável. O cara não vai parar de jogar basquete nunca, filho. Tá jogando até hoje, 40 dias, continua. Outro NBA, cara que tem respeito a nível máximo aqui, tá? Jogou com Kobe. O que você fez? Jogou com Kobe No e Lakers, outra. Ele recusou várias propostas da NBA. Sim. Porque ele falou, meu parceiro, eu sou rei aqui na Europa, quem manda aqui sou eu. Sim. Né? E Tá depois lá ele até foi hoje. lá e seguiu o desafio pra jogar na NBA e tal. Sim. Gente, menos, mais ou igual? Mais. Mais. Eu quero acreditar que menos. Ele tem 121 mil seguidores. O Marcelinho Huertas. Vamos pro próximo. Esse aqui é parceiro teu, também jogou contigo. Quem não é Sim. fã desse cara também, meu amigo, tá errado. É otário. Tá? É otário. É o Marquinhos. Marquinhos Pô, Marquinhos. jogou muita bola, honrou muito a camisa do Flamengo. Depois foi pro Vasco. Mas a gente perdoa porque ele, porra, deu título pra caramba. O Flamengo honrou a camisa do Flamengo. Tá? Marquinhos tem menos, igual ou mais o Olivinho. Menos. E é um cara... Na NBB a gente pode E jogou NBA, Jogou NBA. Europa. É um cara também. top level. Alto nível. Vamos lá. Pô, essa aí eu sei, que o Marcola ele tem menos seguidor que eu. Você sabe? Essa aí que eu... Pô, a gente é muito próximo. Conhece, né? A gente é muito próximo. Ele tem menos, ele tem 44 mil seguidores, meu parceiro. O Marquinhos, essa lenda do basquete, tá? Eu tenho outra aqui, essa daqui também eu acho que vai impressionar. Anderson Varejão. Anderson Varejão, pelo menos na minha geração, foi o brasileiro mais famoso. Depois teve o Thiago, que foi campeão, né? Com Thiago Splitter, sim. Thiago Splitter, campeão com Técnico Spurs. agora. com o Spurs. O Leandrinho, que foi uma fera, eu O sou Nenê. muito fã. O Nenê, absurdo jogou também. absurdamente. Sim. Mas, gente, o Anderson Varejão jogou muita bola e jogou muita bola com o LeBron James, que é um dos maiores da história. Exatamente. Né? Anderson Varejão, que brasileiro que não conhece o nome do Anderson Varejão? Anderson Varejão tem menos, mais ou igual? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Ele Varejo tem mais. pouco a mais. Ele tem 290 mil seguidores. Varejo A tem Fazendo um mais. excelente diferença trabalho. Tá. no não é Cleveland, muito né? grande. Exatamente, ele tá no Cleveland. Eu vou encerrar com um cara aqui que é uma das maiores lendas da NBA. É o Hakeem Olajuwon. Esse, pô, cracaço de bola. Se você coloca ele top 5 pivôs da história. Cara, então, eu fiz um top 5 dos pivôs ali, eu deixei ele de fora. Pra NBA Brasil eu gravei com eles e aí ele ficou de fora, mas eu fiquei com o coração muito apertado. Top ele vem 6. na tua mente. Top 6, então, top 6, justíssimo. top 6. Então, top 6, justíssimo. Você acha que ele tem quantos seguidores? Cara, ele tem mais que eu. Tem mais que eu. Quantos você acha, mais ou menos? Pô, não sei. 500 mil. Deve ter uns 500 mil. Por aí também. Ele tem menos. Ele Menos tem que eu? 135 mil Caraca, seguidores. meu irmão, que loucura. O último pra fechar. Eu ia falar que era o último, mas esse aqui tem que falar. Charles Barkley. Pô, cracaço. Lenda da Pô, posição cracaço Sim, e faz parte da maior bancada da Sim. ESPN. sim. Tem mais, pô, Charles Barkley, tá maluco? Eu acho que tem mais. Esse aqui, gente, é o que mais tem diferença pra você. Mas eu quero frisar aqui que a diferença, gente, não é tão absurda quanto eu imaginava. Porque quando eu abri o Instagram dele, eu tava esperando uns 3 milhões de seguidores. Porque o cara, além de ser Hall da Fama da NBA, o cara faz parte do melhor programa da NBA de lá, né? Que é Sim. ele, o Shaquille O'Neal e o... Me ajuda, por favor. Kennedy mano. Jet Smith E Kenny mais um. Smith. E o... Esqueci o nome do apresentador, que era o branquinho que sim. usa gravata, Sim. que é a figura. Gente, ele tem 571 mil seguidores. Ele tem apenas o dobro dos seguidores que tem o Olivinha. E é um cara que tem uma presença nacional Absurda. absurda. De mídia muito absurda. Então vamos lá, agora eu quero passar o microfone pro Marquinhos. Não. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa resenha que você falou sobre renovação de contrato. A gente não conhece tanto dos bastidores, né, do Olivinha. A gente gostaria de saber mais dessas histórias que acontecem por trás das câmeras, off de quadra, assim. Queria que você contasse pra gente, assim, de repente,
como que o projeto de basquete do Flamengo te beneficiou ou como você agregou para eles e vice-versa, assim, eu acho que é importante que a gente fala muito do basquete, do Flamengo, e a gente pensa no Olivinha, e a gente quer entender o que fomentou, o que alimentou essa relação por tanto tempo, o que causou, fez com que esse amor, que esse namoro durasse tanto tempo mesmo. Bom, vamos lá. E é uma longa história, né? Que foram 19 anos no clube. Cara, eu cheguei no Flamengo com 15 anos e me profissionalizei no Flamengo. Vou dar uma resumida aqui um pouco. A minha vontade, sendo bem sincero, foi nunca sair do Flamengo. Ter uma carreira, meu irmão, inteira no Flamengo, assim como o Peixe Frito, o Leandro, teve. Só que cheguei no ano de 1998, eu me profissionalizei em 2001 e em 2002 eu comecei a fazer parte da equipe realmente. Em 2001 eu só ficava treinando lá, pegando experiência, e em 2002 eu consegui fazer parte da equipe e jogar efetivamente. Em 2004 a equipe acabou, o Flamengo acabou. Ficou 6 meses ali sem patrocínio. E aí eles cortaram o basquete. E nessa temporada 2003-2004 a gente tinha conseguido a melhor campanha da história do basquete do Flamengo, que foi um vice-campeonato brasileiro numa equipe que ninguém dava nada, o Flamengo não investia tanto, não era a principal potência do Campeonato Brasileiro. Era autossustentável pelo próprio basquete? Não era autossustentável, a gente dependia muito do futebol, o salário atrasado era 3, 4 meses de salário atrasado. Era outra coisa do que todos estão acostumados a ver o Flamengo hoje em dia. E, cara, o Flamengo acabou em 2004. Porque assim, quando a gente pensa também na remontada, na organização do Flamengo, que começou um pouco pelo futebol, a gente não vê, às vezes, que nos bastidores os benefícios, não só os benefícios, mas que às vezes o clube, que também tem outras obrigações com os jogadores dos outros esportes, às vezes deixam de dar a atenção que o Olivinha precisava, que os atletas do vôlei precisavam, para poder se organizar. Então, talvez, quando o Flamengo, no futebol, estava passando por uma fase difícil, o basquete estava passando por uma fase ainda mais difícil. Sim. Uma fase ainda mais complicada. E a gente queria entender... Sim. E aí, em 2004, acabou, o basquete acabou. Aí eu tive que dar sequência na minha carreira, logicamente, sair do Flamengo. Não tive como. Aí eu volto pro Flamengo em 2006. 2006, fiquei uma temporada, 2006, 2007. Nessa temporada eu já volto em outro patamar. Eu saí como um jogador que estava começando a carreira ali. Em 2006, 2007 eu já volto um jogador mais consolidado, um pouco mais de experiência. Aí nessa temporada eu fui o destaque da equipe. E o Flamengo também não fazia tanto investimento no basquete. Não era a principal equipe do basquete no Campeonato Brasileiro, que na época era gerido pela CBB. Só que eu tive uma temporada muito boa. Eu fui o primeiro ou o segundo jogador mais eficiente da competição, lutando pelo MVP ali e tudo mais. E aí eu falei, bom, beleza, vou renovar meu contrato aqui no Flamengo e vou dar sequência na minha vida. Quando eu chego para renovar o contrato, a diretoria chega e fala assim, para você eu tenho menos 30% de salário, que já não era um salário alto. Aí eu falei, porra, não é possível, eu fiz a temporada da minha vida aqui no Flamengo, vou baixar o salário, cara. Aí nisso veio umas outras propostas, falei, cara, eu vou ter que sair. Eu tive uma proposta do México para jogar lá, minha única temporada fora do país. Eu falei, pô, vou me testar lá no México. Fui pro México. Ou seja, na minha cabeça eu fui forçado a sair do Flamengo, para eles darem sequência no projeto. Eu falei, beleza, aí saí do Flamengo. Aí tive outras experiências. No ano de 2012, 2013, eu volto pro Flamengo depois de uma passagem muito boa no Pinheiros. Aí eu falei, meu irmão, daqui eu não vou sair nunca mais, vou continuar aqui. E aí calhou que foi o ano que o Bandeira de Melo assumiu o Flamengo em 2013, e aí o Flamengo começou a virar a potência
que é hoje, não atrasando o salário dos esportes olímpicos, caminhando com a própria perna, tudo mais, e aí você consegue ter ali realmente uma tranquilidade para você trabalhar. O mês já não tem 90 dias, de 30 em 30 ali certinho, direitinho. E aí eu voltei, cara, e aí eu falei, como eu falei, a minha cabeça sempre foi fazer ali a minha carreira no Flamengo inteira, assim, pelo amor e pelo carinho e pela lealdade que eu sempre tive pelo Flamengo. E de 2012, eu fiquei até 2024, eu não escutava a proposta de outras equipes. Não escutava. Mas era sondado. Eu era muito sondado. Toda temporada, para quem não sabe, os contratos dos jogadores de basquete é por temporada. De 1 em 1 ano. E todo ano você tem que ter a negociação para renovar, não tem essa de fazer contrato de 3, 4 anos e é igual no futebol. Até hoje é dessa forma. O máximo que tem é 2 anos de contrato. Gente, e olhe lá. Vocês não têm segurança nenhuma, né? Não tem. Não, zero. Segurança zero, assim. E o que eu fazia? Eu me motivava dessa forma. O que eu fazia? Contrato de 1 ano? Beleza, vamos lá. Vou fazer a temporada da vida para a próxima temporada. Eu tenho um aumento de salário e renovar o contrato por mais uma temporada. Eu faço a temporada da vida de novo e assim vai. E de 2012 até 2013 foi dessa forma. Eu fazia a melhor temporada possível e aí eu falava, beleza, vamos lá, Flamengo, vamos renovar. Eu falava para o meu empresário. O meu empresário, ele teve a vida mais fácil do mundo. Porque eu chegava e falava pra ele assim, ó, renova com o Flamengo, irmão. Aí ele falava... É simples. Eu tenho essa proposta aqui, ó. Ele chegava, eu tenho essa proposta aqui, eu falei, não quero nem saber o valor, nada. É Flamengo, tá me entendendo? Flamengo. Eu não quero sair daqui. Aí ele, beleza. Aí ele renovava com o Flamengo. Aí na temporada seguinte eu ia lá, jogava bem de novo. Ó, o clube tal quer você, o Franca quer você. Flamengo, renova, não quero saber. O Franca tinha um timaço. As principais equipes do país já fizeram sondagem, já tentaram. Franca já veio, o Minas já veio, o Bauru já sondou, o Pinheiro eu joguei lá durante 4 anos. E outras equipes sempre entravam em contato com o meu empresário e eu falava, eu não quero saber de valor, não quero saber de nada. Oferecendo um contrato de 2, 3 anos, não quero, é o Flamengo, eu quero o Flamengo mesmo. E aí eu renovava com o Flamengo de 1 em 1 ano, acho que de 2012 até 2024 tiveram 2 oportunidades que eu renovei por 2 anos, que aí é um pouco mais seguro para você e tudo mais. Sim. Mas durante todos os outros foi tudo temporada por temporada, de 1 em 1 ano. E para mim é o maior orgulho que eu tive, para mim ficar 19 anos no Flamengo, cara, conquistar tudo que eu conquistei. Eu jamais imaginei conquistar todos esses títulos pelo Flamengo e para mim um orgulho muito grande poder jogar no clube que se tornou o clube do meu coração. Simples assim, poder jogar na frente da minha família, na frente dos meus amigos, no maior clube do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, dentro do meu país, isso para mim é um orgulho maior. Você fala isso, você vai se lembrar que naquela época as pessoas cantavam assim, não é mole não, o basquete é o orgulho da nação. Exatamente. Então, vocês que fizeram, foi a sua geração. Foi a minha geração, quando o futebol, quando a equipe do futebol não estava conseguindo ali conquistar títulos, vivia brigando ali contra o rebaixamento e tudo mais, o basquete estava sempre ali conquistando títulos, né? E eu tive um orgulho e um privilégio de fazer parte dessa geração. Então, para mim, realmente é uma coisa que eu me orgulho demais. E aí você falou também sobre essa vivência de jogar, e aí agora a gente vai para um papo um pouco mais resenha, né? Pra gente, que aos poucos a entrevista vai chegando ao fim. Eu queria que você dissesse, assim, tipo, o quanto pra você faz diferença. Você falou que passou 4 anos jogando no Pinheiros, pra quem não sabe, é em São Paulo. Sim. E que contasse um pouco da diferença de vivência que você tem no Rio e em São Paulo, porque eu acho que eu falo
por todos aqui quando a gente diz que, cara, pra gente ir morar em São Paulo ia precisar ser uma proposta muito absurda, muito boa. E a gente, cara, a gente é muito carioca, a gente gosta muito do Rio. Eu queria que você contasse um pouco pra gente essa vivência. Com respeito aos paulistas. É importante, a gente adora São Paulo, mas, pô, o Rio de Janeiro não tem comparação. E, pô, a primeira oportunidade que a gente teve de se encontrar foi na praia. Sim. Então, porra, Sim. isso já diz muito sobre a tua relação com o Rio. Eu queria que você contasse um pouco desde a sua infância até agora, mais pra fase adulta, essa transição de morar em São Paulo, morar no México e a relação que você tem com o Rio. Cara, eu sou carioca, né? Antes de mais nada, eu sou carioca, eu não troco isso aqui por nada. Esse estilo de vida que a gente tem, eu acho que é único. Eu tive a oportunidade de andar aí pro mundo afora, conheci vários países, conheci várias cidades aqui, morei em países diferentes, em cidades diferentes aqui no Brasil, e nada é comparado ao Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de morar em São Paulo por 4 anos, de 2008 até 2012. Antes eu morei em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Quando eu saí do Flamengo, fui para Mogi das Cruzes em 2004, quando o Flamengo acabou, né? E aí eu fui para lá, cara, sempre que eu tinha folga eu voltava pro Rio. Pegava o meu carro e voltava correndo, cara. A folga de 2 dias. Eu demorava, 5 horas para chegar aqui e mais 5 para voltar, mas eu vinha para cá porque eu precisava dessa loucura aqui, essa energia de pegar uma praia, de ficar em casa, sem falar, pô, família, amigo, todo mundo daqui. Então, para mim, isso conta demais, cara. Eu sou um cara super família, eu sou um cara que curto bastante estar na roda aqui com os meus amigos, vou muito pra praia, gosto de jogar futebol hoje em dia, então estou me aventurando, e esse lifestyle que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem em lugar nenhum. É simples assim. Eu morei 4 anos em São Paulo, e com todo respeito aos paulistas, mas São Paulo é para trabalhar, gente. Para trabalhar. E assim, também, vamos lá, em São Paulo você come muito bem. Os restaurantes lá são muito bons. A vida lá tem 24 horas. Realmente, para quem gosta da noite, a noite de São Paulo também é muito boa. Só que não é o meu caso. Eu nunca fui o cara de ir para noite. Eu sempre fui o cara mais família. Eu fui para São Paulo já casado com a minha esposa. A gente gostava mais de ficar em casa. Vai no shopping. Cara, aí você quer quebrar minhas pernas, não faz isso não. Mas a gente já tá Mais de... Não, a gente já tá 22 anos juntos. Legal. 22 anos juntos. E tem uma filhinha, né? A gente tem uma filha, sim, de 7 anos, a Alice. Legal. E um beijo pra família. Um beijo, logicamente. Thaís, que já me mandou uma mensagem aqui me cobrando. Cadê você? Vambora. CD, tá? Pra gente. Obrigado a patroa que você deu, Olivia. Então. Pra trocar essa ideia com a gente. Mas ela já tava comigo lá e, tipo assim, a nossa vida era atleta. Minha vida de atleta. Eu ia pra casa, treinava, voltava pra casa, descanso, irmão. Eu não, quando eu tinha uma folga, aí sim, eu ia curtir um pouquinho e tudo mais, mas 95% do meu tempo voltava pra casa, descanso, pra treinar no dia seguinte. E aí também tem aquela, semana sim, semana não, você tá viajando, assim, e é muito complicado essa rotina de atleta, assim. Mas a vivência em São Paulo, pra mim, era isso. Treino, casa, shopping, casa, restaurante, aí voltava, casa, treino, e assim, a vivência foi essa. E aqui no Rio, não. Aqui no Rio, cara, eu voltava, logicamente, treino, voltava para casa, relaxava, aí praia. Eu tenho o privilégio de morar a 10 minutos da praia. Então eu pegava o meu carro, vou pra praia. Minha esposa curte praia também, demais. E na época eu morava lá na frente da praia. Então, cara, eu atravessava a rua e eu ia pra praia. Cara, o momento que eu poderia estar em casa descansando, vou pra praia, fico lá curtindo tudo mais. Descansando também. Descansando na praia. Cara, é bom demais. Isso aqui, pra mim, não tem lugar igual ao Rio de Janeiro. E pra mim, isso aqui conta demais, assim. Pô, absurdo, muito maneiro. E cara, entender um pouco mais do que é a vida de um atleta profissional, assim, eu acho que muita gente sonha em ser atleta profissional
E tem muita gente que sonha em conhecer a realidade por trás de um atleta profissional, né? Sim. E, cara, queria que você contasse um pouco mais das resenhas com a galera off de treino, né? Acho que da relação que você tinha com os jogadores do Flamengo. Sim. E eu quero que você conte pra gente uma resenha muito, muito inusitada, uma história muito que ninguém imagina que aconteceu. Não precisa ser com jogadores do Flamengo, pode ser com qualquer pessoa do técnico. Né? Que a gente até conhece. Exatamente, qualquer pessoa. Eu tenho algumas pra contar, né? Eu tenho uma resenha que eu tava no jogo, aí disputando um rebote, tomei uma cotovelada, abri aqui o supercílio. Aí fui pro vestiário, acho que foi uma das primeiras vezes que aconteceu que eu tive que tomar ponto real na cara. Aí voltei pro vestiário, né? Saí todo ensanguentado, caraca. O doutor do time me acompanhando, né? Já me levou pro vestiário pra dar ponto e tal. Aí beleza, né? Eu tô lá, deitado na maca, o jogo rolando, eu doido pra voltar pro jogo. E aí o doutor começou, não, beleza, vamos lá. Começou a fazer os bagulhos lá e doendo pra caraca. Eu falei, porra, não é possível. Cara, deve estar muito tomando ponto, vou tomar 15 pontos aqui na cara. E ele falando, caraca, me apertando assim, ele falou, deu uns 5 minutinhos, ele falou, pronto, consegui. Aí eu falei, beleza, Doc, posso voltar pro jogo? Ele falou, não pode não, meu irmão. Acabei de espremer um cravo na sua cara que tava absurdo e agora eu vou começar a dar os pontos. Eu falei, tu tá de sacanagem. Sangue escorrendo aqui, tu tá espremendo o cravo meu, porra. Tu tá de sacanagem. O cara espremeu um cravo meu antes de dar ponto na cara, o jogo rolando, eu doido pra voltar pro jogo. E o cara espremendo o cravo, irmão. Uma estética, porra, meu irmão, limpeza de pele, com o sangue escorrendo. Eu falei, meu irmão, isso tu tá de brincadeira, irmão. Espremer cravo antes de dar o ponto na minha cara, porra. Doendo pra caramba. E o maluco espremendo com força. Eu falei, caralho, meu irmão, o que tá acontecendo aí? Técnica é essa? Espremendo o cravo. O ponto eu não tomei ponto, mas ele se vangloriou que espremeu um cravo na minha cara. Tirei um cravo do rosto do Livinho. Exatamente. Você falou que conhecia o técnico, né, que treinou ele. Teve o Betinho, né, grande amigo Betinho aí, ele teve alguns episódios, assim, de grandes jogos contra você, e ele falou, assim, que você era um cara que fazia a diferença no time adversário, né? Sim. E qual foi um cara aí que, assim, porra, esse cara me marcando, porra, vou jogar contra ele, porra, te deu mais trabalho, assim, pra te falar que você não, que você não conseguia evoluir o seu basquete ali. Cara, um cara me marcando. Essa pergunta é boa. Um cara me marcando que encheu meu saco. Rapaz, acho que nunca ninguém me perguntou isso, não. Tá vindo muito nome na cabeça? Cara, tem muita gente assim que me marcou. Não tem como falar do Alex, né? O Alex, o Brabo, cara, nos momentos que ele me marcava ali dentro do jogo, ele é conhecido por ter uma defesa bem agressiva ali. A gente teve vários embates. Armador, né? Ele é ala armador, mas ele consegue jogar em todas as posições. Ele tem 1,90 m ali, mas ele é um cara forte demais ali, privilegiado fisicamente. E ele realmente deu muito trabalho para mim quando ele me marcava ali. Eram vários embates. Joguei contra ele no Brasília, no Bauru, no Minas. E sempre que ele estava ali realmente me marcando, era muito complicado jogar contra ele. Lenda. Você acha que ele tem menos ou mais seguidores que você? O basquete, o Alex, acho que ele tem menos. Ele tem menos. 56 mil. Olha, acho que ele tem menos. O cara que é uma lenda também. Não, ele é pra gente brabo. não tomar mais o seu tempo, que você precisa voltar pra casa, eu queria tem uma pergunta feita diretamente do Bruno Cantarelli pra você. Do Canta? Fera. Pra você, e o nosso editor vai botar o vídeo oficial aí na tela. O Lango é demais, irmão. O Lango é brabo. Te mandou um abraço, mas antes... A gente tem uma entrevista com o Olivinha. Eu sei que vocês já entrevistaram o Olivinha, a gente não pretende, né, copiar as perguntas de vocês, está tentando fazer uma coisa original.
Mas qual recado vocês têm pra mandar pro Olivinha aí? Cara, o recado pro Olivinha, assim, é o único jogador de esportes olímpicos no Flamengo que tem um busto na Gávea, né? Só Fala isso. mais nada, né, Betão? Queria perguntar pra ele como é que é essa sensação de estar do lado de pessoas, que é o caso dele, que são pra sempre, né? Que viram lendas. Assim. Fatos. Craque do basquete, Na craque do Gávea. futebol. Ó. Arma secreta do time da Betão Flá TV entregou, na hein? Copa 7. É mesmo? Goleador da Copa 7. Fala com ele depois aí. Cara, eu tô sabendo que ele tá jogando futebol, ele não sabia que ele Bem, tá futebol jogando também, Copa pivôzão ali na frente, Sério? ali no sub-7. Bravo. É verdade isso aí? É verdade, pô. Nada, Pô, bravo demais. Pô, mandar um abração aí pro Canta e pro Betão, a rapaziada do Charla. Já tive a oportunidade lá de ir. Os dois são sensacionais, incríveis. Merecem tudo que conquistaram aí. E, cara, a sensação de ter um busto é uma coisa inacreditável. De ser o único absurdo. fora do futebol que tem um busto. Então, Onde passou César Cielo, onde passou Diego Pode, Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, onde passou Marcelinho, pelo amor de Deus. Exato. Que lenda do... Exato. Do esporte E, olímpico. cara, Exatamente. realmente me emociona demais, porque, cara, a história do Flamengo é uma história centenária, irmão. A gente sabe lá que poucos tiveram essa honraria, né? E um dos maiores clubes do mundo, fazer uma estátua, fazer um busto meu, é uma coisa que é inimaginável. Porque, de novo, muita gente gigante passou lá no Flamengo e eu realmente nunca pensei que poderia receber uma homenagem dessa. Maior homenagem da minha vida, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Legal. Quando eu recebi uma ligação, né? Tava passeando com o meu cachorrinho assim na rua. Não, foi o Sandro Rilho, era o Landim que estava de presidente na época. E aí eles me ligaram, né? Eu tinha acabado de me aposentar. E eles me ligaram e falaram assim: é verdade que você vai se aposentar mesmo? Eu falei: sim, vou me aposentar. Isso antes da temporada acabar. Já era vovô Verino. Já era o vovô Verini, que o pessoal tava me zoando lá no time. E aí ele falou assim: beleza, eu tenho um projeto de fazer umas homenagens para jogadores que fizeram história no Flamengo e tudo mais. Eu falei: não, beleza. E a gente quer fazer um busto para você. Aí eu tava na rua, parado, andando com meus cachorrinhos assim, um busto para mim. É trote isso, né? Vocês estão... Isso é sacanagem. Não é você que está falando comigo do outro lado da linha. É um programa. É outra cadê as pessoa. câmeras? Cadê as câmeras? Cadê a pegadinha? Cadê o Sérgio Malandro que vai aparecer? E aí, caralho! vi isso na minha Não é vida. possível. Eu, jogador de basquete, não tem nenhuma outra pessoa que não seja do futebol, vai ter um busto. Falou, tá bom. Um abraço. vai. Tchau, esquece. Essa resenha não vai colar comigo. Não vai. Aí ele falou: não, é verdade. Aí explicou: eu tenho um projeto que realmente a gente faz os bustos para jogadores que marcaram época no Flamengo, e você vai ser o primeiro jogador dos esportes olímpicos a ter essa honraria. Aí, meu irmão, me deu um frio na barriga, um gelo. Meu coração meio que parou assim, que começou a passar um filme na minha cabeça, que eu falava assim: caralho, meu irmão, será que é verdade mesmo isso? Pô, a maior honraria da minha vida. E aí, no aniversário do clube, foi lá em 2024, 15 de novembro de 2024, eles fizeram, mas o busto para mim foi inaugurado. E tipo assim, eu não acreditei até ver aquilo ali, que estava sendo real, realmente. Eu fui lá no clube, eles tiraram as medidas todas, fizeram tudo mais, mas eu mesmo assim não estava acreditando. Aí, 15 de novembro de 2024, fui com toda a minha família, teve uma festa lá, e aí eles revelaram o meu busto. E, cara, a sensação para mim foi uma emoção absurda. De tudo que eu vivi, meu irmão. Todos os títulos que eu ganhei, nada compra eu entrar na eternidade, eu virar um imortal rubro-negro. Quando eu morrer,
as pessoas vão me ver ainda lá. Pô, Tem seus noção netos, disso? seus bisnetos. Todo mundo vai estar lá, eu vou estar lá, o meu busto vai estar lá na Gávea e o pessoal vai estar falando do Olivinha eternamente. Não, sabe o que o Isso pessoal não vai tem tá preço, falando, irmão, Olivinha? não tem O preço. pessoal vai estar falando assim, caraca, o pessoal do Meia Dúzia de Cinco Otários entrevistou esse cara aqui, ó. É, exatamente. Tamo junto aí, ó. A gente não, faz deve parte puxar lá no YouTube, Dessa lá no- lembrança, vai buscar lá no Legal. YouTube, nossa entrevista aí. Eu Exatamente. acho que é também muito fica legal porque organizado. também, assim, você vê o teu trabalho ali materializado, né? Exatamente, irmão. Virando uma coisa palpável. Exatamente, É muito irmão. diferente. Aqueles 500 rebotes lá que você Exatamente. pegava lá pro Oscar, Sim, te trouxeram Virando- até aqui. Exatamente. valeu, É, valeu então, demais, Pra valeu virar a a pena. última página aqui da entrevista, que eu acho que não tem como não tocar nesse assunto, sua vida virou, né? Você se aposentou, mas você continua trabalhando bastante. Sim. Você está fazendo uma transmissão, né? Sim. Junto com a Arena Flá TV, né? E vocês cobrem não só o basquete, mas o futebol com muita emoção. Sim. Galera, por favor, sigam o Arena Flá. São os melhores comentários sobre futebol e basquete ao vivo. Eles transmitem, fazem as transmissões ao vivo de todos os jogos que estão cobrindo lá, tá? Não tem imagem, mas você bota no seu celular, bota a TV no mudo, que a gente sabe que aquela galera lá tá secando o Flamengo. Exato. E você vai seguir, meu parceiro. Você vai ouvir torcedores do Mengão narrando o jogo pra você. Você vai se sentir como se você estivesse dentro do Maracanã. Eu queria que Exatamente. você falasse um pouco, não só desse projeto, mas depois a gente poder falar um pouquinho só de futebol e aí trocar umas cartinhas aí sobre o momento do Botafogo, sobre o momento do Flamengo, o que você acha pra esse ano. Mas primeiro vamos falar sobre o canal. Cara, então, depois que eu aposentei, eu trabalhei na Flamengo TV durante um ano. Eu tive um podcast na Flá TV antiga, e depois virou Flamengo TV. Trabalhei como comentarista do basquete. E aí, depois da temporada, acabou que eu não consegui um acerto com a Flamengo TV e segui minha vida. E tive a ideia, eu curti tanto trabalhar na comunicação, tive a ideia de fazer um canal próprio de Flamengo, para torcedores também, né? Assim, pessoal que Faz quanto tempo isso? a gente tem 3 meses do nosso canal que a gente Quantos começou. seguidores no canal? A gente está com 262 mil inscritos Muito legal. no canal agora. Em 3 meses. E aí a gente conseguiu fazer o Arena Flá, que é um canal feito para torcedores do Flamengo, e a gente faz transmissão de jogos do basquete e do futebol também. A gente tem uma equipe lá com narrador, com repórter, com comentarista, e eu faço parte da transmissão com comentários quando é do futebol, faço comentários de como se eu fosse o torcedor mesmo, falando para os torcedores que estão assistindo aquela transmissão. Não falo de tática, não falo de nada disso, porque eu não entendo. Eu tô lá para falar o que eu tô sentindo, para passar a minha emoção para quem está nos assistindo. Para falar de tática, a gente tem um comentarista especialista para isso. Eu tô ali para passar a visão do torcedor, a visão do que eu tô sentindo naquele momento. E lógico, nas partidas de basquete, aí sim eu consigo comentar falando um pouco mais de tática, de técnica, do que está acontecendo. E, cara, está sendo um projeto que eu estou me identificando bastante. A gente está tendo um sucesso. Depois de 3 meses, a torcida rubro-negra está comparecendo cada vez em mais números. A gente está crescendo em número de seguidor. E a gente está vendo que o projeto está indo para frente. E eu estou curtindo demais esse projeto e está sendo muito bacana. Uma transmissão da NBB que eu vi vocês fazendo passou Sim. de 3 mil likes. Exatamente. Isso é uma coisa inacreditável. Inacreditável, Se pensar no inacreditável. basquete, né? Sem É um imagem. número absurdo. Por enquanto, sem imagem. Por enquanto, sem imagem. A gente está lutando. A gente está lutando aí para, de repente, ter imagens do NBB. A gente sabe que para o futebol é quase que impossível a gente bater de frente com as grandes mídias, mas no basquete a gente vai lutar para ter imagens ali dos jogos do Flamengo para a torcida rubro-negra poder acompanhar no canal lá Arena Flá, que eu tô fazendo parte desse projeto e tô curtindo demais ali. O canal é meu, eu consigo falar da forma que eu quiser. Às vezes eu dou uma exaltada, de exaltou mesmo. Eu começo a xingar, eu começo a ficar nervoso de tudo que tá acontecendo realmente, mas, cara, eu tô curtindo demais essa vida. Legal. E o que você tá achando do Flamengo esse ano?
Cara, no futebol a gente está bem demais. A gente já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Estou curtindo demais o novo técnico Leonardo Jardim. Ele chegou e acho que o pessoal já começou a entender lá toda a filosofia que ele está colocando dentro do campo. Tanto é que a gente está brigando ali pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro. A gente já tem a melhor campanha da Libertadores nesse momento que eu estou falando. Então a gente vai brigar por esses 2 títulos, né? Infelizmente a Copa do Brasil a gente foi eliminado, mas faz parte. Então, exatamente, a gente já tem 5 já. Então a gente vai brigar pelo pentacampeonato da Libertadores, a gente vai brigar pelo Campeonato Brasileiro também. São as 2 principais competições. Quem sabe a gente vencendo mais uma Libertadores, a gente vai buscar o Mundial. Isso aí é o sonho de todo torcedor rubro-negro. E eu tô nessa expectativa também. Maneiro. Fazer mais uma pergunta relacionada ao Flamengo. Eu vou pedir para depois a gente fazer a pergunta relacionada ao futebol. Beleza. Tá? Se você pudesse hoje ser campeão, Flamengo, ser campeão mundial, sim, o Brasil ganhar a Copa do Mundo, qual que você prefere? Essa aí é difícil. Essa é complicada, meu irmão. Pô, ano de Copa do Mundo, vou estar torcendo demais. Copa do Mundo. Exatamente, vou estar torcendo demais para a nossa seleção brasileira. Acho que o Neymar merece muito essa Copa do Mundo, né? Porém, meu irmão, não tem como. Porém, meu irmão, eu sabia, não tem como, meu irmão, não tem como. Flamengo campeão mundial no final do ano, meu irmão, mexe demais comigo. Pô, a gente já tem cinco somos o maior campeão mundial com as seleções de Copa do Mundo. Nós temos 5. Flamengo não vence o Mundial desde 1981. Porra, a gente tem que buscar esse Mundial esse ano. 2026 vai ser o ano do Flamengo campeão mundial. E em 2030 a gente vai buscar o hexacampeonato lá com a seleção brasileira. É isso. É isso. O Xandinho, Marquinhos, por favor, uma pergunta aí relacionada eu queria só te agradecer de novo pela moral. A honra foi minha, meu irmão. Foi muito maneiro. Acho que a gente vai atrás de fazer mais desses conteúdos e começar com você. É uma honra máxima. Acho que para todo mundo que curte basquete, curte esportes olímpicos, é muito diferente a gente poder te ouvir, poder te presentear. Eu acho importante que a gente faça esse trabalho enquanto as nossas lendas estão vivas, né? Então, pô, é isso. Foi um prazerzaço estar aqui com você. Prazer foi todo meu, rapaziada. Muito obrigado. Você também, assim, foi o que eu falei. A gente fala muito do jogador Livinha, mas a pessoa Livinha querida no meio. Eu tenho amigos que sempre falaram super bem. Eu já fui em vários e vou em vários jogos do Flamengo, mesmo para assistir, e vi muitos jogos seus, e assim, a sua vibração, a sua doação a entrega, é uma coisa absurda, cara, absurda. Marquinhos teve comigo no seu jogo de despedida, Botafoguense, foi lá no meio da torcida. Pô, que maneiro, obrigado. Então, assim, porra, parabéns aí pela carreira, parabéns aí pela pessoa que você é, e tamo junto aí. E eles pegaram na Farol, você percebeu, né? Pra fazer uma pergunta sobre Botafogo. O que você acha? Vamos deixar a gente não quer falar disso, a gente não quer falar disso. Tem a chance de ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez esse ano, você acha? Que isso, cara? A gente foi eliminado cara, pela Chapecoense. Acho que essa chance aí não vão ter mais, não. Pra você ver como é que tá fora da Copa do Brasil já, meu irmão. Eu fiquei tão decepcionado com o Flamengo fora da Copa do Brasil que eu esqueci do Botafogo, mas tudo bem. Mas o que você acha do Botafogo, dessa fase que tá passando? Se o time é bom, qual é o problema? Se o problema é no bastidor, se o problema tá em campo. Porque pelo que eu vejo, cara, eles têm um plantel maneiro, o time é muito legal. Você tá falando do futebol? Do futebol. O papai Textor lá, o sugar daddy dele, porra, eles têm que resolver todos os problemas dele lá, né, meu irmão? Chegou e não tem dinheiro pra pagar. Achou que o ano de 2024 ia se repetir eternamente no loop, né? Não tem como, né? O Textor acabou se enrolando lá, ele tem que resolver todos os problemas. Logicamente, o Botafogo hoje tem um elenco legal, mas já está começando a se desfazer, né? Por todos os problemas que o Textor tem ali. Então ele tem que resolver. Cabe muito no Mengão, né? Um dos problemas do Botafogo pode ser uma solução pro Mengão. E a gente já tá de olho já, meu irmão.
A diretoria... parceria maneira. Pô, coisa linda, coisa linda, pô. Diretoria já tá de olho ali, vai fazer uma propostinha ali pelo Danilo. Vai que o Danilo vem pra gente ali, pô, a gente vai ficar feliz. A gente ajuda, a gente ajuda um pouco vocês com o problema financeiro que vocês têm, que hoje em dia já não é mais problema financeiro nosso. Hoje a gente tá por cima ali, graças a Deus. E a gente vai poder ajudar o Botafogo ali, desde que vocês passem passa o Danilo pra gente, a gente ajuda ali um pouquinho pra vocês. E é isso, é camaradagem. Agora quem vai agradecer sou eu, de verdade. De novo, não é brincadeira, né? Falei no início, vou falar no final de novo. Esse canal só existe porque você falou que ia dar entrevista com um monte de maluco que não tinha nenhum canal. E aquilo fez a gente se motivar e correr atrás da noite pro dia de levantar um canal que não existia. A gente criou tudo, né? Deu um trabalho. Pela força. Ninguém sabia mexer com nada. Aqueles vídeos que eu fiz no Stories, que eu marquei, foi a primeira vez que eu fiz um vídeo no Stories. É mesmo? Eu não sabia nem virar a câmera, essas coisas. Então eu fui aprendendo tudo, porque eu falei assim, cara, a gente tem que estar com um canal legal pro dia que a gente tá na entrevista com o Olivinha, pô, a gente tá preparado para fazer. Para entregar uma. Ele pode entregar pra gente. Exatamente. E para as pessoas, que as pessoas merecem saber de você, da sua história, né? Os rubro-negros que te acompanham, tenho certeza que todos eles, pô, vão gostar muito do que você falou aqui, do material da entrevista. E, meu irmão, isso aqui não é nada pelo que você fez por nós. Nosso canal tá ganhando atração legal. E quando a gente fala do seu nome, meu parceiro, cara, o Olivinha vai dar entrevista. Geral já vai, não, tranquilo, pô, dá entrevista aí. Então, pô, meu irmão, já botou a gente em outro patamar. Exatamente. Então, meu irmão, muito obrigado por você ter seu tempo aí. Pô, que isso. E pela entrevista, a entrevista foi show de bola. Abidu, você tem uma pergunta aí pra fechar aí? Eu tenho. Tem que fazer no microfone. Produção vem fazer. Pode falar, meu parceiro. Eu queria saber o que você achou do nosso Harry Crente da Gávea. Nosso centroavante não tá nessa Copa aí, cara. Pô, meu irmão, primeiro que o Harry Crente, quando você mandou lá o superchat na nossa transmissão, todo mundo caiu na gargalhada, meu irmão, foi bom demais. E, cara, eu fiquei bastante sentido ali, né? Eu achei que o Pedro tinha vaga nessa Copa. Eu falei que se tivesse que fazer alguma substituição nessa lista do Ancelotti, seria o Pedro no lugar do Igor Thiago, cara. Ele tá vivendo um momento maravilhoso, já tem experiência de Copa do Mundo. Na última Copa em 22, ele participou, né? Eu acho que ele tinha vaga nessa Copa de 2026 agora. Uma pena ele não estar lá, mas realmente ele vem vivendo tá tendo uma sequência, tá tendo uma temporada maravilhosa logo no ano de Copa do Mundo. Achei que ele poderia estar na lista, fiquei bem triste por isso, mas faz parte, né? Acho que a gente está bem representado lá também. Eu acho que o Thiago merece o lugar dele. Demais. Não mais nada, né, Thiago? A gente não quer te diminuir. Exatamente. Né? É um cara que tá jogando muito difícil. É só por conta da característica ali, né, do Igor Thiago. O que o Pedro faz como centroavante, exatamente, ninguém faz que foi ali pra Copa. Exatamente. E assim, o Igor Thiago tem quantos gols, se eu não me engano? 20? Ele fez 20 ou 21 na Premier League. Mas uns 8 são de pênalti, né? Alguma coisa assim. Gente, o Pedro tá vindo de uma lesão, que é uma das lesões mais sérias do futebol, e ele voltou em tempo recorde. Tem jogador que fica parado por mais de um ano. E o cara exatamente. Entra em campo e voa. Isso. Então fechou a entrevista, gente. Obrigado por vocês acompanharem até agora. Foi um prazer, rapaziada. Palmas aí pro nosso craque Olivinha. Valeu. Sigam a lenda, sigam o @ do homem @Olivinha16. E sejam inscritos também lá no Arena Fla. Dá essa moral pra mim. Inscrito e membresia lá é baratíssima. Vocês vão acompanhar o conteúdo exclusivo da rapaziada lá. Quanto é que é a partir? A membresia lá do canal? O membro mais baratinho ali é o R$ 7,90. R$ 7,90 por mês você vai ter um conteúdo exclusivo, meu parceiro. Tranquilão. Não só dessa lenda, mas de gente que entende muito de Flamengo e tá lhe dando a vida pra cobrir com amor, meu irmão. Os caras fazem a parada com carinho. Exatamente. Então segue os caras lá. Bom e demais. Segue o Meia Dúzia de 50. Exatamente. Bom, queria falar aqui que foi um prazer poder participar aqui dessa resenha, contar um pouco da minha história, e eu já desejo muito sucesso. Eu sei que vocês vão ter aí uma caminhada longa pela frente, que vocês possam ter aí realmente muito sucesso. O conteúdo de vocês é muito maneiro, rapaziada que se amarra aqui em resenha, em conteúdo sobre futebol, sobre basquete, sobre esportes em geral.
tem que seguir o meia dúzia de 5 otários, que essa rapaziada aqui realmente recomendação da é Lena, ele diferenciada tá dizendo, demais. tá Então, falando, ele tá tamo saindo. junto, obrigado pela oportunidade aí e sucesso pra vocês. Show de bola, valeu, tamo junto.